Eu desmaiei no corredor do hospital. Não foi dramático, não teve ambulância, não teve alarme. Eu simplesmente apaguei. 6 semanas cuidando do meu sogro 24 horas por dia. 6 semanas sem dormir mais de 3 horas seguidas. 6 semanas sozinha. Quando abri os olhos, uma enfermeira que eu conhecia do meu antigo trabalho estava me dando água. Helena, você precisa descansar. Seu corpo não aguenta mais. Eu só balancei a cabeça. Descansar? Como? Quem ia cuidar do seu Antônio? Tudo começou numa quinta-feira de manhã. Eu estava terminando o meu plantão no hospital quando recebi a ligação do Ricardo. A voz dele estava trêmula. Helena, é o meu pai. AVC, está na UTI. É grave. Larguei tudo e corri. Quando cheguei, seu Antônio estava entubado, metade do rosto paralisado, os olhos fechados. Ricardo segurava a mão dele e chorava. Eu nunca tinha visto meu marido chorar assim. Os médicos disseram que ele precisa de cuidados intensivos, Ricardo falou. Mas não sabemos por quanto tempo. Pode ser semanas, pode ser meses. E suas irmãs? Perguntei. Elas vêm quando? Ricardo olhou para o celular. A Márcia disse que não pode sair de São Paulo agora. Ela tem uma apresentação importante no trabalho. A Patrícia está com as crianças doentes em Curitiba. Aquela foi a primeira de muitas desculpas. 2 dias depois, seu Antônio saiu da UTI, mas ainda precisava de cuidados constantes. Respiração assistida, medicação de hora em hora, fisioterapia, alimentação por sonda. Os médicos foram claros. Ele precisava de alguém com experiência médica em casa. Eu cuido dele, eu disse. Não pensei 2 vezes. Ricardo me abraçou forte. Você tem certeza? Você acabou de pedir demissão do hospital para termos mais tempo juntos. E agora? Seu pai me acolheu como filha desde o primeiro dia. É claro que tenho certeza. O que eu não sabia é que seria sozinha. Levamos seu Antônio para a casa dele no interior, a 2 horas de distância da capital. Uma casa grande, antiga, com quintal enorme e muitas memórias. Foi lá que Ricardo cresceu. Foi lá que eu e ele nos casamos, há 12 anos. Na primeira semana, Ricardo conseguiu ficar comigo, mas ele tinha voltado há pouco de um contrato de 6 meses no exterior e precisava resolver pendências da empresa. Só 1 semana em São Paulo, ele prometeu. Depois eu volto e a gente se reveza. Liguei para Márcia. Você pode vir ficar uns dias, só para eu dar um descanso? Ah, Helena, eu adoraria, mas estou fechando um contrato de 3 milhões. Não posso faltar agora, você entende, né? Mas mando dinheiro para contratar uma enfermeira. Não precisa de enfermeira, Márcia, precisa de família. Ela riu, um riso curto, sem graça. Helena, você é enfermeira, você é a pessoa mais qualificada aí, papai está em boas mãos. Desliguei sem responder. Liguei para a Patrícia. O Pedro está com catapora e a Júlia com febre. Ela disse antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Não posso levar criança doente para perto do papai. Seria irresponsável. As crianças dela tiveram catapora, depois gripe, depois infecção de garganta. Sempre tinha algo. E eu fiquei sozinha. A rotina era brutal. 5 da manhã, verificar sinais vitais. 6 da manhã, medicação. 7, trocar fraldas, dar banho na cama. 8, fisioterapia. 9, alimentação por sonda. 10, exercícios respiratórios. E assim o dia inteiro, num ciclo que se repetia a cada 3 horas. À noite eu dormia no sofá ao lado da cama dele. Sempre de ouvido atento, qualquer mudança na respiração, qualquer gemido, e eu já estava de pé. Seu Antônio não conseguia falar por causa da traqueostomia, mas os olhos dele diziam tudo. Gratidão, vergonha, tristeza. Às vezes, quando eu segurava a mão dele para fazer os exercícios, ele apertava meus dedos com a pouca força que tinha. Era a forma dele de dizer obrigado. Ricardo ligava todos os dias. Como ele está? Você está bem? Precisa de alguma coisa? Preciso que você volte, eu disse uma vez, ou que suas irmãs venham. Não aguento mais sozinha. Só mais 1 semana, amor. A situação aqui está complicada. 1 semana virou 2, 2 viraram 3, 3 viraram 6. Eu emagreci 7 quilos. Tinha olheiras profundas. Meu cabelo estava caindo aos montes. Minhas mãos tremiam de cansaço. Mas toda manhã
Eu acordava e continuava. Na 5ª semana, aconteceu um milagre. Seu Antônio começou a melhorar. A respiração ficou mais forte. Ele começou a mexer o braço esquerdo. Os médicos que vinham fazer visita ficaram impressionados. Dona Helena, a senhora está fazendo um trabalho excepcional, o Dr. Carvalho disse. Já vi casos semelhantes onde a pessoa não teve nem metade dessa evolução. Seu Antônio me olhou e pela primeira vez em 6 semanas tentou sorrir. Foi um sorriso torto, só metade do rosto funcionava, mas foi o mais bonito que eu já vi. Liguei para Ricardo emocionada. Seu pai está melhorando. O médico disse que ele pode até conseguir falar de novo. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Depois, Helena, tenho uma notícia. Meu contrato aqui foi renovado. Mais 3 meses. Mas é muito dinheiro, amor. A gente precisa. Meu coração afundou. 3 meses? Ricardo, eu não. Por favor, só mais um pouco. Você está fazendo tão bem. Papai está melhorando por causa de você. Eu não respondi, só desliguei. Naquela noite, sentei no quintal e chorei. Chorei tudo que eu tinha guardado nas últimas 6 semanas. Chorei de cansaço, de solidão, de raiva. Chorei porque eu tinha deixado minha vida de lado e ninguém parecia se importar. Ouvi um barulho e me virei. Seu Antônio estava me olhando da janela do quarto. Ele tinha se arrastado até lá, segurando nos móveis. Nossos olhos se encontraram e ele fez um gesto com a mão boa, como se dissesse, vem aqui. Voltei para dentro. Ele apontou para o criado mudo, onde tinha um bloco de notas. Com a mão trêmula, ele escreveu, desculpa, obrigado, eles não merecem você. Eu abracei ele e chorei de novo. Mas dessa vez não era só tristeza. 2 semanas depois, seu Antônio já conseguia se sentar sozinho e falar algumas palavras. Água, obrigado, Helena. Era pouco, mas era imensamente. E foi quando as irmãs decidiram aparecer. A Márcia ligou numa terça. Helena, que notícia maravilhosa sobre o papai. Sabe o que eu pensei? A gente podia fazer uma festa surpresa de aniversário para ele. Mês que vem ele faz 75 anos. O que você acha? Eu fiquei em choque. 6 semanas ela sumida e agora queria fazer festa? Márcia, seu pai ainda está em recuperação. Não sei se... Ah, mas vai ser lindo! Um momento em família, sabe? Para celebrar a vida dele. E a gente tira fotos, posta nas redes. Vai ser emocionante. Antes que eu pudesse responder, ela desligou dizendo que já ia começar a organizar tudo. Patrícia ligou no dia seguinte com a mesma empolgação. Helena, a Márcia me contou da festa. Que ideia linda! Vou levar as crianças. Elas estão morrendo de saudades do vovô. As mesmas crianças que estavam doentes demais para visitar ele quando ele estava grave, eu não consegui segurar. Silêncio do outro lado. Depois, um riso forçado. Ah, Helena, você sabe como é criança. Sempre pegando algo, mas agora estão ótimas. Contei para seu Antônio sobre a festa. Ele franziu a testa e escreveu no papel, não quero. Eu sei, eu disse, mas elas já decidiram. Ele escreveu de novo. Você é minha família, elas não. Nos dias seguintes, as irmãs assumiram o controle total. Márcia contratou decoração, buffet, fotógrafo. Patrícia fez a lista de convidados. Ninguém me consultou sobre nada. Helena, você pode preparar o quintal? Helena, você pode limpar a casa? Helena, você pode buscar o bolo? Eu tinha virado a empregada. O dia da festa chegou. Márcia e Patrícia apareceram às 10 da manhã com roupas de grife, maquiagem impecável, cabelo de salão. Eu estava de calça de moletom e camiseta velha, com o cabelo preso em qualquer jeito. Tinha dormido 3 horas porque seu Antônio teve febre durante a noite. Meu Deus, Helena! Márcia disse me olhando de cima a baixo. Você não vai se arrumar? Não tive tempo. Bom, pelo menos fica nos fundos quando a gente for tirar as fotos oficiais. Não combina muito com a estética. Eu senti meu rosto queimar, mas não disse nada. A festa começou às 2 da tarde. Parentes, amigos, vizinhos antigos. Todo mundo elogiando como seu Antônio estava bem. Todo mundo cumprimentando Márcia e Patrícia. Vocês são filhas maravilhosas. Que dedicação! Seu Antônio tem sorte de ter vocês.
Ninguém sabia que elas tinham sumido por 6 semanas. Ninguém sabia que eu tinha sido a única ao lado dele. Seu Antônio tentou falar comigo várias vezes, mas Márcia sempre puxava ele para outro lado. Vem cá, pai, tira uma foto com a gente. Pai, fulano quer te cumprimentar. Às 4 da tarde, o fotógrafo pediu a foto oficial da família. Márcia, Patrícia, os maridos, as crianças e seu Antônio no centro. Eu estava começando a entrar no quadro quando Márcia me segurou pelo braço. Helena, você pode ir ali fazer o favor de verificar se tem refrigerante suficiente? A gente tira essa foto e daqui a pouco você aparece. Eu olhei para ela. Olhei para Patrícia, que desviou o olhar. Olhei para seu Antônio, que estava com lágrimas nos olhos. Eu cuidei dele sozinha por 6 semanas, eu disse, baixinho. Márcia riu, um riso alto, falso. Helena, querida, você fez seu trabalho. Você é enfermeira, né? Mas isso aqui é foto de família. Família de sangue, entende? Você é agregada. Agregada. Eu tinha dormido no sofá por 42 noites. Tinha trocado fraldas, dado banho, feito fisioterapia. Tinha segurado a mão dele quando ele chorava de dor. Tinha cantado para ele dormir. Tinha quase morrido de cansaço. E eu era agregada. Eu não respondi. Simplesmente virei as costas e fui para dentro da casa. Sentei na cozinha e respirei fundo. Não ia chorar, não ia dar esse gosto. 15 minutos depois, seu Antônio entrou na cozinha. Ele andava com dificuldade, apoiado numa bengala, mas veio até mim. Lena, ele disse. Era o apelido que ele tinha criado para mim. Desculpa. Não é culpa sua. Ele se sentou ao meu lado e segurou minha mão. Com a outra mão, ele tirou um envelope do bolso. Estava escrito para Helena, com a letra trêmula dele. Lê. Depois, ele disse. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Patrícia entrou na cozinha. Pai, estávamos te procurando. Vem, tem mais gente querendo tirar foto com você. Ela nem olhou para mim. A festa terminou às 8 da noite. Márcia e Patrícia foram embora com promessas vazias. A gente volta em breve. Agora que o papai está melhor, vamos visitá-lo. Mas foi tão bom estar em família. Família. Quando todos saíram, ajudei seu Antônio a ir para o quarto. Ele estava exausto. Lena, envelope. Lê, ele repetiu antes de dormir. Fui para meu quarto, que tinha sido o quarto de Ricardo quando criança, e abri o envelope. Dentro tinha uma carta. 3 páginas escritas à mão, com a letra trêmula mas legível. Minha querida Helena, eu sei que você deve estar machucada. Eu vi tudo hoje. Vi como minhas filhas te trataram. Vi como elas fingiram cuidar de mim para as fotos. Vi como te puseram de lado. Mas eu quero que você saiba, eu vi tudo nas últimas 6 semanas também. Eu não podia falar, mas eu estava consciente. Eu vi você dormindo no sofá, sempre de ouvido atento para mim. Eu vi você pulando da cama toda vez que eu gemia. Eu vi você chorando no banheiro quando achava que eu estava dormindo, mas você ainda voltava com um sorriso para me dar remédio. Eu vi você ligando para minhas filhas, implorando ajuda. Eu ouvi as desculpas delas. Eu contei. Márcia, 47 ligações suas não atendidas. Patrícia, 38 ligações suas não atendidas. Mas sabe o que mais eu vi? Eu vi minhas filhas me ligando, não para perguntar como eu estava, para perguntar sobre o testamento. Eu não conseguia segurar o telefone, mas você colocava no viva voz achando que ia me animar a ouvir a voz delas. Lembra? Márcia, 89 ligações, todas com a mesma conversa. Pai, você já pensou em como vai dividir as coisas? Pai, a casa do interior vale muito, né? Pai, você sabe que eu sempre cuidei bem de você, não sabe? Patrícia, 147 mensagens. Eu pedi para você ler algumas para mim, lembra? Todas querendo saber sobre herança, sobre bens, sobre dinheiro. E sabe quando aumentaram as ligações e mensagens? Depois que o doutor Carvalho comentou na frente delas que eu estava melhorando rápido. Foi quando elas perceberam que eu ia sobreviver e que iam precisar agir rápido. Helena, eu tomei uma decisão. Na verdade, já tinha tomado há algum tempo, mas nas últimas semanas ficou absolutamente clara. Amanhã, vem o Dr. Carvalho fazer a visita médica. Eu pedi para ele trazer seu advogado também. Vou fazer um testamento em vida.
Você sabe o que é isso, né? É um testamento que vale mesmo eu estando vivo. A casa no interior, os 10 hectares de terra, a casa na praia em Ubatuba, as economias, tudo vai para você, Helena, tudo. Para Márcia e Patrícia, eu deixo cada uma com R$ 1, só para constar que eu não me esqueci delas. Para o Ricardo, eu deixo as ferramentas do meu pai, que ele sempre gostou. Ele é um bom homem, mas ele te deixou sozinha aqui, isso eu não esqueço. Você pode achar que é exagero, mas eu vivi 75 anos, Helena. Eu aprendi a diferença entre família de sangue e família de verdade. Você é minha família de verdade. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Com todo o meu amor e gratidão, seu Antônio. Eu li a carta 3 vezes. Depois sentei na cama e fiquei olhando para o teto. 96 ligações, 147 mensagens, todas sobre dinheiro. Na manhã seguinte, o Dr. Carvalho chegou com um advogado. Seu Antônio, mesmo ainda debilitado, assinou todos os documentos. 2 testemunhas. Tudo registrado em cartório. Dona Helena, o senhor Antônio foi muito claro nas instruções. O advogado disse: o testamento em vida é irrevogável. E ele pediu para que seja lido oficialmente para toda a família dentro de 2 meses, quando ele estiver mais recuperado. 2 meses depois, numa terça-feira de manhã, o advogado reuniu todos na sala da casa no interior. Eu, Ricardo, que finalmente tinha voltado, Márcia, Patrícia e os respectivos maridos. Seu Antônio estava sentado na poltrona principal, já conseguindo falar frases completas, andando quase sem bengala. A recuperação dele tinha sido notável. O advogado começou a ler. As primeiras cláusulas eram padrão. Márcia e Patrícia estavam entediadas, mexendo no celular, até ele chegar na parte dos bens. A casa no interior de Miracema e os 10 hectares de terra anexos eu deixo para Helena Maria da Silva Costa, minha nora. Márcia levantou a cabeça num pulo. Como é? A casa na praia em Ubatuba eu deixo para Helena Maria da Silva Costa. Patrícia estava pálida. Pai, isso é um erro, né? Você está... As economias depositadas no Banco do Brasil, conta 4, 5, 6, 7, 8 até 9, eu deixo para Helena Maria da Silva Costa. O advogado fez uma pausa. O valor total dos bens é aproximadamente 2 milhões de reais. Silêncio total. Depois, Márcia explodiu. Isso é ridículo. Pai, ela te manipulou. Ela se aproveitou de você doente. Seu Antônio se levantou. A voz dele estava forte, clara. Manipulou? Manipulou? Márcia, onde você estava quando eu estava morrendo? Onde você estava quando eu não conseguia respirar sozinho? Onde vocês duas estavam? Pai, eu estava trabalhando. Eu tenho responsabilidades. E eu? Ele gritou. Eu nunca tinha visto seu Antônio gritar. Eu não era responsabilidade de vocês? Eu não era prioridade? Patrícia começou a chorar. Papai, as crianças estavam doentes, eu não podia. Mentira! Seu Antônio pegou uma pasta que estava ao lado da poltrona, abriu e jogou papéis na mesa. Enquanto suas filhas estavam doentes demais para visitar, elas postaram fotos no Instagram brincando no parque. Aqui. Olhem as datas. Patrícia ficou vermelha. Seu Antônio continuou. Vocês querem saber quantas vezes vocês me ligaram para saber como eu estava? Vocês ligaram para perguntar sobre testamento, sobre herança, sobre bens. 96 vezes, Márcia. 147 mensagens, Patrícia. Ele puxou o telefone dele. Está tudo aqui. Cada ligação gravada, cada mensagem salva. Vocês querem ouvir? Pai, você já pensou em como vai dividir as coisas? Pai, eu sempre fui a filha mais dedicada, né? Pai, a Márcia não merece tanto quanto eu. Márcia estava tremendo. Pai, isso é verdade. É verdade. E sabe o que mais? Helena não sabia de nada disso. Ela cuidou de mim porque me amava, não porque queria alguma coisa. Ela quase morreu de exaustão. Ela chorou sozinha no banheiro tantas noites que eu perdi a conta. Mas toda manhã ela acordava com um sorriso e me dava bom dia. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Ela é mais minha filha do que vocês duas jamais foram. Patrícia levantou. Pai, eu sei que erramos, mas... Erraram? Erraram? Seu Antônio riu, um riso amargo.
Erro é esquecer de ligar uma vez. Erro é não visitar num fim de semana. Vocês me abandonaram na hora que eu mais precisava. Isso não é erro, é escolha. O advogado limpou a garganta. Senhor Antônio, devo continuar? Continue. Para Márcia Regina Costa, deixo a quantia de R$1. Para Patrícia Helena Costa, deixo a quantia de R$1. Márcia bateu a mão na mesa. Isso é humilhação! Você está nos humilhando! Não, Márcia, vocês se humilharam sozinhas. As duas saíram furiosas, arrastando os maridos atônitos. Antes de sair, Márcia se virou para mim. Você fez ele contra a gente. Você é uma aproveitadora, Helena, e todo mundo vai saber disso. Eu não respondi. Só olhei para ela até ela desviar os olhos e sair batendo a porta. Ricardo ficou sentado, em silêncio. Seu Antônio olhou para ele. Filho, eu te amo, mas você deixou sua esposa sozinha. Você escolheu dinheiro em vez de estar aqui quando eu e ela mais precisávamos. Pai, Por isso eu deixo para você as ferramentas do meu pai. Não pelo valor financeiro, mas porque um dia, talvez você aprenda que as coisas mais valiosas não podem ser compradas. Ricardo baixou a cabeça. Os dias seguintes foram caóticos. Márcia e Patrícia me ligaram 214 vezes. Não atendi nenhuma. Mandaram mensagens implorando, xingando, ameaçando processar. Bloqueei as duas. Ricardo ficou semanas em silêncio, envergonhado. Uma noite, ele sentou ao meu lado no quintal da casa no interior. Eu fui um covarde, ele disse. Eu te deixei sozinha porque era mais fácil. Porque trabalhar era mais fácil do que estar aqui vendo meu pai morrer. Eu não disse nada. Você me perdoa? Ele perguntou. Eventualmente eu disse. Mas preciso de tempo. 3 meses depois, seu Antônio já estava quase completamente recuperado. Caminhava sem bengala, falava normalmente, até voltou a dirigir. Sentamos os 3 na varanda da casa no interior, tomando café. Então, seu Antônio disse, o que você vai fazer com tudo isso? Eu tinha pensado muito mesmo. Eu quero transformar a terra numa fazenda terapêutica, eu disse, para pessoas se recuperando de AVC, como você. Um lugar onde elas possam fazer fisioterapia, terapia ocupacional, mas num ambiente acolhedor, não num hospital frio. Os olhos de seu Antônio brilharam. E eu quero que você seja o coordenador, eu continuei. Ninguém entende melhor o que esses pacientes precisam do que você. Ele riu e apertou minha mão. Família de verdade, ele disse. Família de verdade, eu repeti. 1 ano depois, a Fazenda Recomeço estava funcionando. 10 pacientes em recuperação, uma equipe de 5 profissionais e seu Antônio coordenando tudo com a sabedoria de quem viveu o processo. Ricardo pediu demissão do contrato no exterior e voltou para ajudar. Ele trabalha na manutenção e na parte administrativa. Estamos reconstruindo nosso casamento, tijolo por tijolo. A casa da praia em Ubatuba a gente aluga para turistas. A renda ajuda a financiar a fazenda terapêutica. Márcia e Patrícia, elas processaram, perderam. O juiz foi claro, testamento em vida é irrevogável, especialmente quando há provas de abandono familiar. Elas ainda mandam mensagens de vez em quando, pedindo perdão, pedindo dinheiro, pedindo uma chance de recomeçar. Eu nunca respondo. Mas 6 meses atrás aconteceu algo interessante. Patrícia apareceu na fazenda sem avisar. Sem maquiagem, sem roupa de grife, de olhos inchados. Eu sei que você não quer falar comigo, ela disse, mas eu precisava te ver, te pedir desculpas pessoalmente. Eu cruzei os braços e esperei. Eu fui egoísta, eu fui covarde, eu escolhi a minha conveniência em vez do meu pai, e perdi tudo, não só a herança. Eu perdi meu pai, ele não atende mais minhas ligações. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você não precisa me perdoar. Você não me deve nada. Mas eu precisava que você soubesse. Você estava certa. Você foi mais família para ele do que eu jamais fui. Ela se virou para ir embora. Patrícia, eu chamei. Ela parou. Tem um grupo de apoio aqui às terças-feiras, para familiares de pacientes com AVC, para pessoas que estão aprendendo a lidar com culpa, com arrependimento. Você pode vir, se quiser. Ela olhou para mim surpresa. Você está me convidando? Não estou te convidando para voltar a ser família, eu disse. Isso você destruiu,
mas estou te dando a chance de começar a se curar, se você quiser. Ela assentiu, sem conseguir falar, e foi embora. 3 semanas depois, ela voltou para o grupo de apoio e continuou vindo, toda terça. Seu Antônio ainda não fala com ela, talvez nunca fale, mas eu vejo nos olhos dele que, de alguma forma, ele respeita o fato de que ela está tentando. Márcia? Ela nunca apareceu. Soube por terceiros que ela está processando a irmã agora, alegando que Patrícia tinha que dividir o R$ 1 com ela. Algumas pessoas nunca aprendem. Hoje, sentada na varanda da fazenda, vendo seu Antônio ensinando um paciente novo a andar com o andador, eu penso em tudo o que aconteceu. Eu não cuide dele por herança. Eu cuidei porque era o certo, porque eu o amava, porque era assim que família de verdade age. A recompensa? Não foi o dinheiro, não foram as propriedades. Foi ter provado para mim mesma que eu sou mais forte do que eu pensava. Foi ter construído algo bonito desse sofrimento todo. Foi ter visto um homem de 75 anos se recuperar contra todas as probabilidades. Foi ter encontrado minha família de verdade. Família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem segura sua mão quando você não consegue mais se levantar sozinho. Família é quem fica quando todo mundo vai embora. Família é quem te escolhe todos os dias, não só quando é conveniente. E eu aprendi, da forma mais difícil possível, que às vezes a família que a gente escolhe é mais forte do que a família que a gente nasce. Seu Antônio olha para mim da varanda e sorri. Aquele sorriso que quase não existiu, que quase morreu naquele hospital. Lena, ele chama. Vem ver. O seu José deu 3 passos sozinho. Eu levanto e vou até lá. Ricardo está ao lado filmando o momento no celular. E eu penso, é aqui que eu deveria estar. Sempre foi aqui. Não no fundo das fotos. Não como agregada. Não como enfermeira contratada. Mas como família. Família de verdade.